Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders. Fabregas, it's Nasri. Can he go all the way here? Still Nasri. Looks like Xavi! Wonderful play from Arsenal. Arsene Wenger's. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders, episódio 86. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host, mais essa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, YouTube e pelo www.futuri.com.br. Vamos falar em YouTube, inscreva-se no nosso canal, estamos trabalhando em novos programas, como sempre com muita análise, muitos dados. Em breve no YouTube mais um programa Futuri. Já temos a live por lá toda segunda-feira, 21h30. Conexão imediata com o Invader, Vinícius Fernandes. Dale, Vini! Dale, Eduardo, tudo bom, cara? Tô aqui pra gente falar de um tema muito bacana que estava sendo requisitado já nas nossas redes sociais, nos grupos que a gente participa também. E é um tema legal pra gente falar, sem spoilers, né? Não vou querer adiantar aí na tua fala, mas é um tema bacana pra gente sair do lugar comum, né? Que eu acho que sempre quando se trata desse tema que vai pautar nosso podcast hoje, acaba se incorrendo assim naquele lugar comum, naquele chavão. Então vamos sair um pouco do lugar para tratar sobre ele. Verdade, aqui a gente sempre tenta falar um pouco além do óbvio. E o primeiro convidado de hoje já é o Invader, já passou por aqui, a gente se orgulha muito disso. Bem-vindo de volta, Rafael Oliveira, comentarista dos canais ESPN. Tudo bem? Um abraço a todos, mais uma vez um prazer enorme ser convidado, estar aqui para falar de um tema que realmente é bem legal. Porque tem muita história por trás da imagem mais recente, né, desse nosso personagem. Tem bastante coisa pra gente falar. Demais. Próximo convidado estreia hoje aqui no The Pitch Invaders, mas ele já é um Invader. Uma grande falha nossa, na verdade, não ter o chamado. Bem-vindo, Victor Canedo, redator, repórter e comentarista do Globoesporte.com. Salve, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Realmente é um prazer. Também estava devendo, já fiquei devendo em alguma outra oportunidade também. Agradeço muito o convite. E vamos que vamos, porque o tema mexe com o coração também. Né? Vamos lá, então. Mais um convidado, Matheus Diana. Esse aqui eu vou qualificar ele, já vou entregar um pouco a pauta. Administrador do perfil Arsenal Brasil no Twitter. Dale, Matheus. Olá, pessoal. É um prazer de estar participando do podcast de vocês e tentar contribuir nessa pauta de hoje. Vamos lá, Invaders. Vamos resgatar o legado de Arsene Wenger. Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece. Eu lembro claramente de um episódio do Pitch Invaders, num preview que fizemos sobre a temporada 16-17, que a gente comentou que ali, naquele momento, naquele começo de temporada, era o momento do Arsenal oxigenar as ideias, tentar um novo projeto. E de lá para cá os gritos de Wenger out se multiplicaram. Mas nosso episódio tem a característica de, na maioria das vezes, não serem datados, e a reflexão que a gente propõe aqui hoje é um resgate do legado de Arsene Wenger para o Arsenal. Para o Arsenal, Vini, e também para a Premier League, né? Com certeza, ele é um cara que, mais do que para a Premier League, acho que para o futebol inglês, né? Um cara que ele é muito importante. Ele chegou em 1996 no Arsenal, ou seja, se praticava um outro futebol, né, no Reino Unido. Era uma Inglaterra não tão globalizada, né, futebolisticamente falando, não tão aberta a novas culturas, a introdução de novos modelos de futebol. E chega o Wenger no clube mais popular de Londres, disparado, o clube mais popular de Londres. Quem já esteve em Londres sabe disso. O Matheus pode falar um pouco mais, porque a gente sabe que o pessoal da Arsenal no Brasil é bem presente, mas o Arsenal é muito popular em Londres. Chega um francês de lá e assim, implementando um futebol de saída curta, muito diferente, né, e se opondo, sendo quase que o antagonismo daquele kick and rush, que se não era tão predominante quanto nos anos 70 e 80, ainda era bastante vigente no futebol inglês. Então é um cara que chega empregando uma marca e com muita diferença para aquilo que era vigente no futebol inglês até então. Então é uma figura que eu sempre digo, que quando a gente for analisar o Wenger virou meme negativamente, né?
É quase pejorativo falar em Arsène Wenger hoje no futebol inglês, muito pelas brincadeiras que se faz com o Arsenal sobre a figura dele. Mas ele é um cara que eu acho que ele merece esse podcast, assim, ele merece que o legado dele seja dimensionado. Rafa, e ele chega numa Premier League completamente diferente. Ela ainda estava no começo da globalização, ainda não tem essa potência financeira que tinha hoje, não era sequer tão popular assim. E o futebol praticado dentro de campo também era outro completamente diferente, né, Rafa? Completamente, né? As diferenças eram muito grandes. Acho até que para fazer esse exercício de ter uma real dimensão do que fez o Wenger para o futebol inglês, a gente tem que tentar pensar com a cabeça de 20 anos atrás, mais ou menos. Tentar se colocar na realidade de um país fechado a ideias de fora, fechado a profissionais de fora, sem essa globalização, a facilidade de transferências, sem grande aceitação de estrangeiros entrando para trabalhar no país do futebol. E aí eu estou usando essa expressão muito até para a gente traçar esse paralelo com o que é a resistência que em vários momentos existe no futebol brasileiro em relação a estrangeiros. Então tem o estilo de jogo, tem um treinador francês, ainda tem essa questão de rivalidade França e Inglaterra, chegando depois de vir do Japão como uma aposta num clube que é extremamente pesado, né? Um clube que carregava, além de jogadores de muito peso como espinha dorsal, carregava na sua memória recente a ideia de um Arsenal que tinha um estilo de jogo feio, mas que teve anos de um ídolo como jogador, depois como treinador por muitos anos, que era o George Graham, uma sequência até de escândalos fora de campo, envolvendo ali os anos 90 do Arsenal também, e aí de repente chega um cara que bate de frente com a cultura existente na Inglaterra, bate de frente com a cultura do clube e começa a implementar novas formas de treino, novas formas de alimentação, novas formas de rotina de vida. Ele chega, para se ter uma ideia, por exemplo, né, nesse período, a estrutura era completamente diferente. Então o Arsenal tinha um grupo que ajudava a compor ali o que acabou ficando conhecido na Inglaterra como The Tuesday Club, né, o clube da terça-feira. Por quê? Porque na época o Arsenal nem tinha um centro de treinamento próprio. O Arsenal usava os campos da universidade em Londres, de uma universidade emprestada. E aí às quartas-feiras a universidade queria usar esse centro de treinamento e o Arsenal dava folga para os seus jogadores muitas vezes. E na terça, essa galera que gostava da noite saía para beber e muitas vezes só voltava na quinta-feira. Então dá para ter uma dimensão, assim, bem superficialmente, do que era o tamanho da resistência, o mundo que o Wenger entrava quando chega no meio dos anos 90. Victor, é importante esse resgate porque, afinal de contas, a gente ouve muito Wenger out de uma parte da torcida, a gente pode entrar nisso depois, que já conheceu, pelo menos aqui no Brasil, estou falando, já conheceu o Arsenal dos Emirates, o Arsenal dos Invencíveis, o Arsenal depois da explosão da Premier League, quando na verdade a gente se sente obrigado a contextualizar ele nesse histórico de um outro Arsenal, né, Vitor? Exatamente. O Rafael citou muitas coisas que dá para dizer que ele revolucionou realmente. Se você jogar aí no Google uma foto do Wenger de 9,6, ele já vai parecer um senhor, né, com todo respeito à idade dele, com aqueles óculos, um ar meio professoral, que ele realmente chegou, trouxe muitas novidades, com esse ar científico, mudando métodos de treinamento, muito professoral mesmo. Cortou bebidas, cortou doces, carne vermelha até, mexeu realmente com a dieta dos jogadores. E numa época que o Arsenal era aquele boring Arsenal, era ter um canto das torcidas e da própria torcida do Arsenal, e aí transformou aquele time que só ganhava de 1-0, um time ofensivo, muito veloz, transições, time de posse de bola, um futebol encantador, e não necessariamente gastando dinheiro, né? Um outro grande mérito dele, a gente entra no detalhe aí da janela de transferências, e ele descobriu muitos jogadores excepcionais. O próprio Vieira, já agora aposentado e como técnico, numa recente entrevista, criticou a falta de um world class, né? Um grande jogador para ser contratado pelo Arsenal, e aí o Wenger respondeu dizendo que quando o Vieira chegou ele também não era um world class, né? Então a gente tem que louvar muito o que o Wenger fez com poucos recursos e, claro, criticar também quando ele teve dinheiro e não fez. Matheus, deve ser uma contradição muito grande para o torcedor do Arsenal, e tu falas como torcedor mesmo do Arsenal, e a gente te convidou para esse lado mesmo, passional aqui, para dar esse testemunho de
ter essa pressão para cima do Arsène Wenger, que é a pressão normal do mundo do futebol por resultados, mas em contrapartida também saber da contribuição que ele teve para a história do Arsenal. Perfeito, exatamente. Só complementando o colega anterior, o Arsenal inclusive tem um lema disso, que é "We don't buy superstars, we make them". Ou seja, a gente não compra astros, né? A gente forma os astros. Mas voltando à pergunta, sim, não é uma tarefa muito simples, né? São 22 anos, quase, vamos completar 22 anos do Wenger no Arsenal, e de certa forma, apesar de levantar a bandeira do Wenger out, a gente precisa de fato levar em consideração tudo aquilo que ele fez, né? Fora tudo isso que foi colocado por vocês, né? Tem toda uma parte de gestão mesmo, né, dentro do Arsenal, no qual ele revolucionou o clube nesse sentido, né? Então ele tem créditos, mas a gente precisa ponderar até quando esse crédito ele é válido, né? É um crédito infinito, então isso a gente precisa tocar nesses temas para ver exatamente e mostrar também esse outro lado do Wenger, que é o lado manager dele. Só para uma curiosidade, o Wenger com 22 anos de Arsenal, ele é apenas o 18º técnico em longevidade no futebol inglês. Impressionante isso, né? Como nós temos culturas tão diferentes assim. O primeiro, Fred Everest, 46 anos na frente do West Brom. Impressionante essa história. Vini, e o Arsène Wenger dentro de campo? Então, o Arsenal, é impossível a gente falar do Wenger sem dissociar os Invencíveis, né? Que é o grande time dele. Era um time que construía muito pelo chão. Tinha dois volantes muito posicionados ali no Gilberto Silva e no Vieira. Mas aquele talvez seja o time mais brilhante, mas ele tinha feito duas temporadas anteriores, já tinha feito um time muito bom. E é um cara que ele rompeu com o status quo na Inglaterra, né? E com o time construindo com um extremo armador, que era o Robert Pirret, né? Que era um cara que... Isso não era tão comum na Inglaterra, normalmente se tinha ou um extremo lançador ou um extremo velocista, né? Quem tinha como extremo lançador aí, só para dar um exemplo para o Invader entender, era o Beckham, que era um extremo lançador que é muito comum na Inglaterra, né, que bota no fedor, e o Wenger mudou muito isso, e eu via naquele Arsenal, foi bem um período que comecei a acompanhar futebol inglês, futebol europeu na verdade, e aquele time me encantava muito, porque ele tinha na figura do Robert Pirret, da esquerda para a direita, um cara que construía o jogo e fazia muita associação com o Bergkamp, e na direita tinha o Nürnberg, que já era um cara mais de corredor, e dois volantes, que isso eu sempre achava muito legal, embora Vieira entrasse na área, ele era um volante posicionado, muito técnico, o Gilberto Silva também do lado dele, enfim, era um time que me encantava muito porque estava sempre triangulando, os caras estavam sempre próximos um do outro, e na frente tinha o Thierry Henry, que como o Michael Cox disse no capítulo do livro dele, que é uma bíblia, o The Mixer, que é uma bíblia tática, inclusive eu li um pouco ele para poder estudar pro episódio de hoje, ele fala, né, o Robert Pirret, ele era uma versão do Ian Wright sofisticada, o Thierry Henry era uma versão do Ian Wright sofisticada, ou seja, aquele time era o Arsenal na sua melhor versão, né, e era um time muito qualificado, era um time muito bom, era muito legal de ver jogar aquele time, ver a maneira que aquele time construía, e era um período que o próprio Wenger tinha um discurso de muita confiança, ele transparecia isso. Ele chegou a dizer na temporada que o Arsenal foi campeão invicto, e bem profético, assim, ele disse algo como: eu acredito que nós vamos vencer e assim, não me duvidaria se nós não perdêssemos nenhuma partida no campeonato. E acabou acontecendo, aquele time estava realmente muito à frente dos outros, e era bem um símbolo do ápice, né, do wengerismo. Rafa, e tem aquela questão também do time certo, momento certo. Naquele momento, o Wenger se utilizou de praticamente uma internacionalização dos times ingleses, que não estavam acostumados com tantos estrangeiros, e no exato momento em que a globalização está chegando, que a Premier League está explodindo, e aquele time, naquele momento, a Premier League vai de carona com o Arsenal também, né? Ela explode em decorrência do Arsenal também, né, Rafa? É, por isso que eu acho que ele tem muito esse papel de ter revolucionado o futebol inglês, inovado em vários sentidos. E aí eu acho que é legal também a gente colocar o inovado dentro do contexto, né? É inovador para um futebol que era atrasado em vários sentidos também, né? Que era a realidade do futebol inglês. Então, depois eu acho até que esse é um dos motivos até para o Wenger deixar de ter o mesmo efeito e o mesmo sucesso. O campeonato cresceu numa velocidade muito grande se comparado às décadas anteriores. E o efeito de tudo que ele trouxe de novo deixou de trazer os mesmos resultados. Mas sim, se a gente olhar desde quando ele chega, tem um trecho de um livro que eu até vou citar mais pra frente na hora das dicas, que é justamente o impacto do Wenger quando chega nos treinamentos. E alguns jogadores falavam:
Pô, mas a gente só treinava bola parada, a gente só estava preocupado em treinar duelo aéreo, defensivo ou ofensivo. Agora ele está incentivando a gente a sair tocando, ele está incentivando a gente a tentar jogar a bola de uma outra forma, e a gente está se sentindo bem fazendo isso. Esse eu acho que é um aspecto legal. E aos poucos ele vai inserindo os estrangeiros, né? Então, a gente já citou o time campeão invicto, mas o time de 98, por exemplo, 97 e 98, já era um time com a cara das adaptações do Wenger. Um meio-campo extremamente físico na época com Vieira e Petit, mas já com a velocidade do Overmars pelo lado. Era um time já com estrangeiros, né? Já começava a surgir aquela legião francesa, além dos holandeses, que tiveram uma participação importante nessa era Wenger também, nesse período com o Overmars crescendo e já entrando bem, com o Bergkamp, que virou um dos grandes símbolos do melhor futebol que o Arsenal apresentou. Então, sim, acho que tem muito dessa incorporação de novos estilos, de você conseguir ser um time de muita movimentação, de variação. É interessante porque quase todos os jogadores, quando falam do Wenger, falam dele sobre o ponto de vista de gestor, o cara que administra bem vestiário, que administra bem relacionamentos e relações entre diretoria, jogadores, entre ambiente com os jogadores, não exatamente como um estrategista, como um cara extremamente tático. Era muito na base da liberdade para quem tinha capacidade para criar em campo. E acho que o time de 2003, 2004 era muito disso, né? Movimentos do Henry da esquerda para dentro, Bergkamp se mexendo no campo para criar, Ljungberg entrando em diagonal na direita, Pires pela esquerda, muita transição, time fortíssimo no contra-ataque, fazia muitos gols em poucos toques na bola. Foi realmente um time que deu gosto de ver. Victor, o Rafa mencionou uma questão sobre o Wenger não ter essa imagem de grande estrategista. Eu não sei se isso é injusto com ele ou não, e a gente está aqui para refletir e debater sobre isso, mas o Wenger o Wenger que todos amam e o mais idolatrado é o Wenger das janelas de transferência, não é? Não te parece isso? Exatamente. Olha só, a gente for lembrar de alguns nomes, o Vieira, eu acho que é o que tem mais partidas com o Wenger, chegou baratíssimo. Thierry Henry, que já virou íntimo, já tive a oportunidade de visitar o Emirates e tirei uma foto lá com a estátua dele. Tem uma estátua também do Bergkamp, que não veio em alta. A descoberta do Fábregas, que aparentemente veio de graça, né? Veio muito novo do Barcelona. Ljungberg, e aí mais recentemente o Pires também, mais recentemente a gente pode citar o Ramsey, os brasileiros Gilberto Silva e Edu, que tiveram um papel importantíssimo naquela conquista dos Invencíveis, o Edu até também no título anterior de 2001, 2002. Só que depois que veio o Emirates Stadium, o Arsenal viveu anos realmente segurando dinheiro, gastou muito na construção do estádio, que é um legado importantíssimo para o clube. Mas ali lá para 2011, 2012, 2013, pagou o estádio. E aí realmente foi no momento que Manchester City estava aparecendo muito forte na janela, já desde 2008, com o investimento dos Emirados. O Manchester United sempre gastando bem, o Chelsea também. E aí digamos que o Arsenal ficou para trás. Ele manteve a sua política de transferências. Em 2 janelas seguidas ele comprou Ozil e Alexis Sanchez, mas era muito pouco diante do que os outros gastavam. E aí eu acho que foi criada essa defasagem hoje, que o Arsenal não conseguiu disputar para valer um título. A gente vai lembrar do ano do Leicester, que o Leicester ganhou, e eu acho que foi um absurdo o Arsenal não ter conseguido disputar aquele título efetivamente até o fim. Perdeu uma grande chance. Vai ser difícil a gente ver hoje o Arsenal vai precisar reconstruir bastante o elenco e gastar muito, porque realmente ficou esse buraco aí para Manchester City, para Manchester United em termos de finanças. E olha que a gente está falando do Arsenal que, no estudo da Football Money League, que é quem tem mais faturamento por temporada, é um estudo muito legal da Deloitte, uma consultoria, tem para baixar na internet, o Arsenal está sempre ali entre os 10 primeiros. É difícil de entender porque realmente nesses últimos anos não coçou um pouco o bolso, não tirou o escorpião do bolso o Wenger, que de fato teve muitos e muitos méritos para montar times incríveis como 2003, 2004, que também moldou o meu caráter, moldou o do Vinícius. Eu, quando comecei a acompanhar futebol europeu, e aí peguei essa simpatia, paixão talvez seja exagerado, mas uma simpatia forte pelo Arsenal. E nessa época, Vitor, que tu começou a torcer pelo Arsenal, e certamente o Arsenal, de fato, deve ter moldado muita gente que gosta de futebol inglês. Eu, como sempre, né, quem me acompanha nas redes, sempre fui torcedor do Liverpool, e sofria muito na mão desse Arsenal, porque era um time muito bom, um time muito qualificado. E eu me lembro muito daquele time fechando em 2 linhas,
para defender, mas que no ataque tinha o Bergkamp com o Henry, e o Bergkamp desgarrava do Henry e vinha armar, né? Vinha fazer interações ali com os meias, e para muita gente o Arsenal do Wenger foi ali talvez a pedra fundadora do 4-2-3-1, e assim, um dos caras que sedimentou o 4-2-3-1, que depois foi se entendendo como um 4-2-3-1 de fato, se popularizando com a Espanha em 2010, com a França antes mesmo, em 2006, né, ali com Zidane, Maludá e Ribéry, mas enfim, muito se atribui ao Wenger. Eu não sei se tu concorda com isso, que esse 2-3-1 tem muito de Wenger na sua criação. Acho que sim, é muito característico do time. Claro que com 2-3-1 você pode ser agressivo pelos lados, usar bastante a mobilidade do seu centroavante, mas o Arsenal, acho que ele tinha de tudo, um pouco. Ele conseguia dominar, conseguia ser agressivo e tinha gols fantásticos de contra-ataque. Assim, eu sou também completamente apaixonado, volta e meia me pego assistindo aos melhores gols de contra-ataque no YouTube. E se o pessoal puder realmente assistir, pessoal principalmente mais jovem, que não teve a oportunidade de ver ao vivo, puder realmente assistir a um DVD, se você jogar no YouTube também vai achar que era um time muito fantástico e muito agradável de se assistir. Era fácil até criar uma simpatia. Desculpa te interromper, mas só porque tu falou dos gols de contra-ataque, eu também já fiz isso, e é impressionante que os gols de contra-ataque daquele Arsenal eram gols construídos, assim, não eram gols de contra-ataque como, sei lá, os gols do Leicester de contra-ataque. Não era aqueles contra-ataques com uma transição, com uma bola longa, como... Um passe só, né? Exatamente, com um passe só. Era normalmente construído, assim, mas numa velocidade, uma verticalidade incrível, né? Todos sabendo jogar, né? É impressionante também. O Henry, o Bergkamp, que você falou, vira um armador, né? Ele tem uma qualidade absurda, já estava já no fim de carreira. Ljungberg, Pires, não sei se eu chamo Pires ou Pires, Vieira, mas enfim, muita qualidade no pé de todo mundo. Os defensores também. Matheus, esse Arsenal de hoje, ele tem a internacionalização do Arsène Wenger, ele tem grandes estrangeiros ali também. Para a gente fazer esse confronto, para gerar um desconforto mesmo, para refletir sobre isso, onde é que está o elo perdido do Arsenal? Ah, chegou no ponto que eu gosto, hein? Não era para criticar, mas eu vou. Só que tem um probleminha. Para eu explicar tudo isso aí, eu vou precisar de uns entre 5 e 10 minutos. Vai embora, tem problema ou posso seguir? Vai embora. Então, sim. Vamos lá. Queria só fazer uma pequena correção ao Vitor, né? Que ele citou que o Arsenal quitou o estádio em 2012 e 2013. Na realidade, o Arsenal não quitou o estádio ainda. O estádio ele vai ser quitado, se eu não estou enganado, ou é 2023, 24 ou 25, alguma coisa assim. Mas é uma dívida completamente controlada, tá bom? Ela é uma dívida de aproximadamente 13, 14 milhões de libras por ano. Então é um valor muito irrisório. Me perdoe, Matheus, é só para justificar aqui, enfim, eu e você me corrigir de vez. Não sei se essa parcela foi sempre a mesma durante esses anos, ou teve uns primeiros 5, 6 anos que eram parcelas mais grossas e aí realmente comprometia as finanças do time, ou não? Sempre se manteve nessa linha de 13, 14 por ano? Sempre se manteve nessa linha de 13, 14 por ano, tá? Então, peço desculpa. Nada, que isso. Só eu explico aonde está o elo perdido, né? Na realidade, é tudo uma questão de ótica, tá? Se a gente voltar em 2003, 2004, mas não do lado do campo, né, mas do lado do político do Arsenal, o Arsenal definiu que, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, para vocês comprar um season ticket no Arsenal naquela época, você esperava na fila algo aproximadamente de 10 anos, porque o season ticket acaba sendo uma herança de pai para filhos, tá? Então, se a gente for falar do Highbury, a gente estava falando de um estádio de aproximadamente 35, 37 mil pessoas. Então, o Arsenal detectou naquele momento que se ele construísse um estádio maior, ele teria uma arrecadação muito maior, né? Então, se a gente for olhar em 2003, 2004, a grande parte dos clubes do mundo, as receitas elas vinham de ingressos, né? Então, o que o Arsenal fez, resumidamente? O Arsenal fez contratos de longo prazo. Então, o Arsenal pegou, fechou um contrato de 10 anos com a Nike, tá? A partir de 2004, onde ele recebia 7 milhões e meio de libras por temporada, tá? E fechou 10 anos também com a Emirates. Na realidade, 8 anos de camisa e com direito a mais 3 de renovação e 15 anos de naming rights do estádio. E aí o Arsenal recebeu todo esse dinheiro à vista, recebeu aproximadamente 100 milhões de libras. Então o Arsenal pegou praticamente todo o dinheiro da Nike e da Emirates e botou lá mais ou menos uns 170, 180 milhões de libras, adiantou para a construção do estádio. Então, explica-se resumidamente,
acho que fica mais fácil de entender o seguinte. Durante 10 anos o Arsenal não recebeu verba de camisa, tá? E nem de patrocínio de material esportivo. E foi basicamente um ano onde o marketing esportivo deu um boom, né? Então as principais fontes de receitas, elas começaram a inverter os valores, né? Começou a ter mais dinheiro do ponto de vista de fornecedores de material esportivo, de patrocínio de camisa, né, do marketing de uma forma geral, do que de fato por ingresso. Então o Arsenal, nesse ponto, ele não foi visionário. Então, enquanto os outros clubes estavam arrecadando e não estavam tendo o gasto de construir um estádio, né, se a gente for olhar, por exemplo, para o United, se a gente for olhar para Liverpool, o United é sacanagem, porque o United é líder em arrecadação, né? Até mais que o Real Madrid hoje. Sim, exato. Mas só para vocês terem mais ou menos uma ideia de disparate, mais ou menos ali em 2010, 2011, o United recebia algo em torno de entre 35 e 40 milhões de libras se somar patrocínio de camisa, tá, e de material esportivo. E o Arsenal não recebia nada. Se a gente for olhar Chelsea, se a gente for olhar Liverpool, etc., estava todo mundo arrecadando algo em torno de 25 a 30 milhões. E a gente estava sem receber. Então o que aconteceu? Aí é o lado visionário do Wenger, né? Ele conseguiu tirar leite de pedra dos times pós-saída de David Dein. Acho que 2006 foi quando o Henry saiu, acho que foi isso. Ele perdeu o braço direito dele em nível de contratação, de persuasão de jogadores, né? E porque ficou muito claro que o Arsenal entraria num momento onde financeiramente ele não poderia competir com nenhum outro clube da Premier League, do top do Arsenal, né? Dos top 4, top 5, enfim. E aí o que acontece? Simplesmente o Arsenal é quase que obrigado a revelar uma grande estrela e vender um grande jogador por temporada. Aí você vê saída de Fábregas, de Nasri, de Adebayor, mais recentemente de Van Persie, né? O Arsenal precisa se desfazer dessas pessoas para, de certa forma, conseguir fechar o caixa. E aí é o lado que a gente precisa tirar o chapéu pro Wenger, né? Porque ele sabia que a gente não ia lutar por títulos. E mesmo assim ele conseguiu manter a gente dentro da Champions League. Que financeiramente era um negócio a gente era completamente dependente financeiramente da Champions League. Porque só por participar da Champions League, o Arsenal arrecadaria só de cotas de televisão algo em torno de 30 a 40 milhões de libras. Então, pensa num clube que já estava 40 milhões de libras atrás de todo mundo. Se ficasse fora da Champions League, a gente costumava brincar, dizer que ia iniciar o processo de liverpoolização do Arsenal, né? A gente não ia conseguir mais chegar no top 4 e ia ficar fora porque o dinheiro ia faltar, né? E aí as coisas começam a mudar. Eu costumo separar a carreira do Wenger em dois momentos, né? Então, até 2012, né, principalmente entre o período de 2005 a 2012, eu nunca cobrei muito dele porque eu conheço as finanças do Arsenal. Eu sabia que ele não podia fazer muita coisa a partir dali, né? E tudo que foi vendido pra gente, como torcedor do Arsenal, é que a partir da temporada 2013-2014, ou seja, quando a gente passados 10 anos da renovação da Emirates e da Nike, a gente poderia competir de igual para igual com outros clubes. E aí começa a vir Ozil, Alex Sanchez, etc. Mas há uma virada política muito forte no Arsenal, que o Peter Hill-Wood estava quase morrendo, e no leito de morte dele, ele basicamente vendeu as ações dele. Tinha uma briga política por um possível takeover no Arsenal entre o Kroenke e o Usmanov, né? E aí tinha uma rejeição muito grande da torcida do Arsenal, visto que o nosso orgulho sempre foi que a gente não era um time vendido, como o Chelsea, ou como mais recentemente Manchester City, etc. A gente vivia do dinheiro que a gente, de certa forma, que o clube gerava, né? Então o que aconteceu? Houve uma rejeição muito grande com relação ao Usmanov, porque ele é um uzbek envolvido com a antiga União Soviética, com a Rússia e tal, com petróleo. E aí ficou aquele negócio de ser mais ou menos algo como se fosse com o Chelsea. E aí teve muita campanha de Love Arsenal, Hate Usmanov, coisas do tipo. E aí o Stan Kroenke compra o Arsenal. E aí eu acho que, pensando melhor hoje em dia, eu acho que talvez a gente tenha errado ali, né? Porque o Kroenke, ele é um cara dos negócios, tá? Então, como é que aí eu acho que eu consigo dizer aonde foi que a gente se perdeu, que a gente basicamente virou uma empresa, né? O Arsenal faz parte da KSE,
que é um grupo do Stan Kroenke, que tem vários clubes, ele é um homem do esporte também, né? Então ele tem time de futebol americano, de basquete, de... o que vocês imaginarem, ele tem, né? E aí o que acontece? Ele, como um bom homem de negócio, ele não perde uma boa oportunidade de negócio. Só que a KSE, que é o fundo que tem todos esses clubes dele, onde o maior deles é o Arsenal, né? Ele acaba utilizando a KSE como um mecanismo de penhora para ele conseguir bons empréstimos bancários. Então, se vocês forem ver, uns 3, 4 anos atrás, ele comprou um rancho absurdo lá nos Estados Unidos. Aliás, ele é o maior dono de terra dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Quando você olha para o Arsenal em todos os rankings, o Arsenal lá está entre os 10 primeiros colocados, né? É porque o caixa está cheio. Só que para o Kroenke não é interessante ele pegar o dinheiro e contratar. É interessante ele ter o dinheiro na mão, porque quando ele penhora a KSE, ele tem o Arsenal com o cofre cheio e ele consegue valores maiores na hora do empréstimo. E aí é o momento que o Arsenal se perdeu, né? E aí, de certa forma, eu não vejo o Wenger como total culpado disso aí, né? Então, a gente, de certa forma, tem investido, tá? Mas, particularmente, eu acho que, falando um pouquinho mal do Wenger, que não é o tema, mas enfim, eu acho que ele se perdeu um pouquinho na hora, nos conceitos táticos dele, né? Na gestão de elenco, de grupo, etc. E aí tem vários outros problemas relacionados ao Arsenal. Esse background, essa história desse background político é muito importante, porque é desconhecido. Eu, sinceramente, não tinha ideia uma aula sobre esse background político do Arsenal. Eu queria chamar o Rafa para ele falar pra gente se isso transparece tudo isso que o Matheus passou pra gente, se esse elo perdido dentro de campo tem como a gente identificar aonde que o Wenger perdeu a mão dentro de campo e aonde que teve essa ruptura. Da onde que a gente saiu do mito Wenger para o Wenger out, que ecoa nas arquibancadas do Emirates hoje em dia. A gente consegue identificar onde é que ele perdeu a mão dentro de campo, onde é que aconteceu essa ruptura, onde é que está o elo perdido disso? Ele tem momentos de transição, né, que são momentos delicados. Se a gente pegar ali, por exemplo, o momento da saída do Vieira significava um momento em que o clube começava a pensar de uma outra forma, um jogador importante, que era fundamental do seu melhor momento. Mas mesmo assim já tinha preparado ali um Fábregas que cresceria para tomar conta do meio-campo de uma outra forma. O Arsenal chega à final da Champions em 2006, bate na trave, fica com o vice. A partir dali eu acho que isso começa a ficar mais nítido. Porque acho que também tem um outro aspecto, né? Em cima disso tudo que o Matheus falou, e é interessante porque a gente olha do ponto de vista político interno do clube, acho que tem o contexto da transformação do país em termos de futebol, né? Em termos de Premier League. Quando o Wenger chega em 96, ele tem o Manchester United como o clube que domina a nova era. Era uma era iniciando, que era a era Premier League. Já tinha tido o Blackburn campeão, o Newcastle como grande sensação, até por um estilo ofensivo e tudo mais. O Wenger consegue se estabelecer como o grande rival, o grande oponente do Ferguson naquele momento. Ele implementa várias das coisas novas que a gente já citou. E o futebol muda. Muda com regulamentações que permitem mais estrangeiros, que abrem as portas para isso. Muda porque mais treinadores estrangeiros entram, e até então eram pouquíssimos no futebol inglês. O Wenger foi um dos primeiros na era Premier League. E muda também com esses investimentos de rivais. Então, se até 2002, por exemplo, o Arsenal conseguia olhar quase que exclusivamente para o Manchester United como rival, o Liverpool teve períodos ali de briga também, mas naquele momento era muito claro que o time a ser batido era o United e que o time que tinha força para bater era o Arsenal. Em 2003, isso começa a mudar radicalmente com a chegada do Abramovich. E com a mudança do Chelsea, para citar um exemplo, veio o campeonato sendo alavancado por grandes treinadores de outras escolas. E aí chega o Mourinho, chega o Rafa Benítez, treinadores com outras ideias e que acrescentaram muito do ponto de vista tático a um campeonato que começava a despontar como sensação para o futebol mundial. Tudo aquilo que o Wenger trouxe de inovador deixou de ter o efeito, porque com todo o dinheiro que esses rivais têm, aqueles métodos... primeiro, o próprio Ferguson, tem um livro do Ferguson que ele fala sobre liderança, que é muito interessante porque ele dá uma outra abordagem à experiência dele como técnico no United, até sob um olhar mais acadêmico, de gestão mesmo de negócio. Ele fala sobre como ele olhou com atenção para algumas das transformações do Arsenal e pensou,
ali tem um cara implementando coisas interessantes, preciso absorver isso pro meu trabalho. Não só o Ferguson, né? Dá para transportar isso para todo o resto do campeonato, com resistências maiores ou menores, dependendo do clube, da região. Mas a alimentação começava a mudar no país. A ideia de que o Wenger era um pioneiro em explorar mercados de fora da Inglaterra. E a Inglaterra sempre foi um país muito fechado para o que acontece fora da ilha ali, né? Até hoje tem resistência em relação a isso. Mas o Wenger começou... O Wenger começou a olhar para mercados que até então não eram descobertos e conseguir esses grandes negócios que já foram citados. Quando começa a chegar a grana do Abramovich, a visão de outros treinadores, esses mercados deixaram de ser exclusividade do Arsenal, exclusividade entre aspas, né? Mas outros clubes passaram a contratar garotos promissores, oportunidades de mercado, e o Wenger deixou de ser o único a fazer isso. Foram novos tempos. Então eu acho que, sob o aspecto de método de treinamento, método de trabalho, tipos de coisas que ele implementou como alimentação, janela de transferências, scout, né, observação de futebol em outras regiões. Tudo isso deixou de ser uma exclusividade do Arsenal. E nisso foi difícil acompanhar. O que era o diferencial deixou de ser. E acho que aos poucos o Wenger ficou um pouco para trás nesse sentido também. Não é questão de chamar de ultrapassado, etc. Mas o que ele tinha de diferente, que causou todo aquele impacto, agora todo mundo tinha nas mãos. Então virou uma outra realidade. Acho que o meio da década de 2000 ali ainda é de um Wenger extremamente valorizado, de tudo isso que já foi contextualizado, mas também de um novo desafio para todo mundo. O campeonato ficava muito mais forte, mais global, mais difícil, e o Arsenal acabou não acompanhando isso. E Rafa, tu não acredita, assim, já de bate pronto, que ele se perdeu um pouco no ritmo que ganhou a Premier League, porque me parece que a Premier League tinha um ritmo direto e ele talvez tenha desacelerado isso ou dado um ritmo mais de um outro tipo de construção e que deu certo naquele período, durante muito tempo, e hoje a Premier League volta a ter um estilo mais direto, mais diferente, né? E ele me parece que está sendo atropelado por esse estilo tão direto, e me parece que falta intensidade para o time dele e ritmo, sobretudo com a bola. Não sei se... Eu pergunto para os nossos comentaristas, Vitor e Rafa, não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que ele trouxe esse lado mais técnico, né, de desenvolvimento da parte técnica, acho que mais até do que da parte tática, e que no primeiro momento foi diferente no campeonato mesmo. E não sei se a questão é a intensidade, porque outros treinadores também vieram com o perfil de pausar mais o jogo de uma outra forma, acho que até com uma característica mais defensiva, mas achar esse equilíbrio, né? Eu estou falando muito no aspecto técnico e nem tanto tático para falar sobre o Wenger, porque eu achei muito curioso ver vários relatos dos treinadores que falavam muito assim: o Wenger é um cara que se preocupa, ele tem um conhecimento, e se você chegar para ele para perguntar sobre qualquer dúvida tática, ele vai te responder. Mas ele é um cara que está, acima de tudo, preocupado que você expresse o seu futebol dentro de campo. Então é aquela coisa do: quero que você entenda o que eu quero de você, mas vai para campo e você resolve. Eu quero ter um time preparado para marcar muitos gols, e ele sempre falou muito sobre isso, né? A questão de achar que o futebol é um esporte muito mais do que para vencer, é para vencer e trazer uma sensação de realização para o torcedor do seu clube. E não necessariamente tão preocupado no aspecto defensivo. O que tem também contestações, o Arsenal teve uma defesa muito forte. Primeiro pelo que ele já pegou nos anos 90, depois pelo que ele formou também. A gente falou do time invicto, por exemplo, e acabou não citando grandes aquisições, né? Sol Campbell foi uma aquisição histórica para o Arsenal, conseguindo tirar uma peça-chave do grande rival. O Kolo Touré foi uma adaptação muito bem feita de um jogador que chegou desconhecido como volante e virou zagueiro do time campeão. Os próprios laterais eram ofensivos e se adaptaram à primeira linha. O Lohan era meia, virou lateral. Então eu acho que teve muito do lado do desenvolvimento técnico, mas talvez nem tanto essa adaptação tática que o jogo passou a exigir na Premier League. Vini, o Rafa citou também o Ferguson, né? Não existe herói sem um anti-herói, né? A gente precisa ter a tese e a antítese. O Ferguson foi o grande rival dele nessa época, né? Com certeza. Eram os grandes clássicos, né? Chegou a existir esse binarismo na Inglaterra durante esse período, começo dos anos 2000, entre United, né? O United já consolidado, daquela classe dos anos 90 lá, já bem forte, os caras bem vencedores, contra um Arsenal se formando. Os campeões da Champions de 99, né?
Exatamente. E ali se criou, né, a nossa polarização na Inglaterra, no futebol inglês, e com o Liverpool beliscando como uma terceira força, mas sem o poderio técnico, né, sem os elencos desses dois times. Mas depois, né, veio José Mourinho, que até não chegou a ser o grande rival do Wenger, no sentido de que o país se polarizou, não o que a Liga se polarizou. Porque o Mourinho acabou duelando muito mais nesse sentido com o Ferguson. Mas o fato é que o Wenger, o Mourinho é o grande desafeto do Wenger, né? Eles quase foram às vias de fato, né? Ele soltou, teve aquele 6-0 no Stamford Bridge, que foi o 10º jogo do Wenger pelo Arsenal, e já tinha sido antes, o Mourinho tinha soltado que o Wenger era especialista em fracasso, e essa frase pegou muito na imprensa inglesa. Vamos combinar que o Mourinho ele contribui muito, talvez, para a aceleração, assim, da degradação da imagem do Wenger. Eu acredito nisso. Porque também o Mourinho talvez seja bem a antítese do Wenger, né? Enquanto, até como imagem pública, eu tô falando, né? Assim como o Wenger, ele é esse cara que, em algumas entrevistas, ele tem um tom de voz mais baixo, um cara mais elegante, e às vezes até passa realmente uma imagem cabisbaixa. O Mourinho já é um fanfarrão, já é um cara, né, sempre muito confiante, acreditando muito no time e não escondendo isso. Então me parece, até não sei qual a opinião de vocês, que o Mourinho até acelerou um pouco, mas aí realmente falando de imagem pública, da degradação do Wenger. Essa decadência em cena aberta do Arsène Wenger, ela teve mais um capítulo, Matheus, que foi a questão doméstica contra o Tottenham, né? O momento que o Tottenham passa do Arsenal na questão das vagas europeias e chegando na frente na Champions League, também é um momento que o Wenger perde mais pontos ainda, né? Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu diria para vocês que a torcida londrina, de uma maneira geral, ela sente muito mais essa momentânea troca de poder entre o Arsenal e o Tottenham do que, de fato, uma saída da Champions League, por exemplo. Porque hoje, financeiramente, o Arsenal está muito mais calçado, está muito mais preparado financeiramente para uma saída de uma competição europeia nesse sentido. Mas aceitar esse termo tem sido muito utilizado na Inglaterra, né? A troca de poder, né? No norte de Londres. Então, a gente acredita que é um negócio momentâneo, porque possivelmente o Tottenham passará pelos mesmos problemas que nós passamos na temporada de 2004 até 2014. Eles estão construindo um estádio novo, né? Os valores são muito maiores. Então, tudo isso acaba influenciando diretamente nessa troca de poder, mas temos certeza absoluta que isso é momentâneo. Não tinha, desculpa, só para complementar, não tinha um Tottenham's Day, alguma coisa assim do tipo, o torcedor do Arsenal comemorava, né? Sim, é o St. Tottenham's Day. É o dia que o Tottenham não consegue mais ultrapassar o Arsenal na tabela do campeonato. 21 anos, alguma coisa assim. Aí caiu ano passado e possivelmente esse ano a gente não consiga comemorar de novo. Matheus, eventual final do ciclo Wenger e uma distância histórica, é claro que tu não vai poder me responder isso objetivamente, mas tu imagina que o fim do ciclo Wenger e uma distância histórica vai colocar o Wenger no devido lugar na história do Arsenal? Ou esse desgaste não traz de volta mais o legado dele? Não, então, eu conheço muitos torcedores do Arsenal que são londrinos de fato, né? Se puderem procurar, por exemplo, pelo Tim Stillman, que escreve o Parceblog, o cara trata basicamente o Wenger como se fosse pai dele, né? E eu conheço ele há alguns anos, até porque ele é casado com uma brasileira. É torcedor do Galo também, não é? Esse mesmo, exatamente. E aí ele sempre defendeu muito o Wenger, e eu tenho visto de um ano para cá ele já pedindo a cabeça do Wenger, né? Mas é um negócio mais tímido, assim, sabe? Mas assim, o que é meio que consenso lá é o seguinte: nós precisamos respeitar o que foi. A grande maioria concorda com que não dá mais para ser com ele, daqui para frente não dá mais para continuar com ele. Isso é. Se for falar 2, 3 anos atrás, era um negócio metade. Hoje eu diria para vocês que é um negócio tipo 75 ou 25, assim, certo? O pessoal querendo a saída dele de fato. Mas esse 75 aí, quase que unanimidade, a galera quer uma saída pregando um respeito a tudo que ele fez ali, né? Não era qualquer um. Quem aqui de nós aceitaria trabalhar durante 10 anos numa empresa que a gente saberia que não traria os resultados esperados? Por exemplo, a gente saberia que o Arsenal não ganharia títulos ou grandes títulos, né? Ele deu a cara a tapa para isso, né? Ele segurou a torcida, ele pegou todo aquele prestígio que ele tinha e segurou
né? Ele segurou esse rojão para não esperar estourar em diretoria. Você não escuta falar em presidente do Arsenal, você não escuta falar em diretor do Arsenal, você escuta falar no Wenger. É verdade. O Wenger é o cara... só pra vocês terem uma ideia, o Wenger escolheu o tipo de estofado que seria utilizado no Emirates. Então, o Wenger entrevistou o Ivan Gazidis, que é o CEO do Arsenal. Alguém aqui já teve a oportunidade de escolher quem seria seu chefe? Ninguém. Esse é o poder que o Wenger tem no Arsenal, né? E isso a gente precisa, de certa forma... É muito difícil, né? É quase que unanimidade, assim, que o Wenger sai quando ele quiser. Porque as pessoas... existe uma gratidão muito, muito grande no Arsenal, certo? A ponto das pessoas não quererem tirar ele de lá, né? E sim dele escolher o momento dele sair. Porque se chegar num momento de que o Arsenal precisa tirar ele dali, talvez seja uma ruptura meio estranha, né? Talvez talvez ele não consiga absorver isso de uma forma legal. Rafa, o Arsène Wenger consegue se reinventar ou tu acha que o ciclo dele no Arsenal tá no final mesmo? Eu acho que o ciclo está no final mesmo, acho que já vejo um desgaste muito grande também acumulado, está muito difícil imaginar isso, e até os sinais que foram dados de que poderia acontecer essa volta por cima, foram sinais que hoje já são de total desconfiança, que eram aquelas eventuais copas, sucesso em copas, e que isso já acabou virando uma piada também, que é a coisa do ciclo da renovação do Wenger, né? Aquela coisa de consegue um bom resultado na Copa, que é o que vai sustentar a sequência para se decepcionar no ano seguinte, mas a Copa vai salvar e esse ciclo não chega ao fim. Então até nesse aspecto eu já acho insustentável, acho que realmente a gente está se aproximando do final, mas eu concordo muito com essa visão de que o respeito precisa ser grande. E acho que o distanciamento histórico vai dar um tamanho maior para ele sim. A gente naturalmente tende a bater muito no que a gente vive, né, no dia a dia, e a partir do momento em que ele não fizer parte mais do dia a dia do Arsenal, acho que vai existir essa percepção natural de que ali esteve um cara que fez parte da história do clube, um cara que mudou a história do clube, assim como se você olha para trás na história do Arsenal, você vai falar, por exemplo, de Herbert Chapman, lá atrás, construindo um novo Arsenal, a gente vai falar do Wenger, construindo um novo Arsenal também. E acho que não vai ser exagerado não estou nem entrando no mérito de comparação de técnicos ao longo da história, mas ele está entre os grandes da história do clube. E sim, eu acho que ele já tentou essa reinvenção de algumas formas. O exemplo foi quando na temporada passada ele resolve adotar 3 zagueiros, resolve resgatar algo que só tinha acontecido lá na primeira temporada dele, né? Porque quando ele assume em 96, ele assume no meio não, mas após alguns meses de temporada, e o Bruce Rioch, que era o técnico naquela ocasião, usava 3 zagueiros e ele dá sequência aos 3 zagueiros até o fim daquela temporada dele, a primeira, né? Até porque tinha zagueiros de qualidade naquele período, né? E eram líderes do time também. Ele tentou implementar isso e acho até que o impacto inicial foi bem legal na temporada passada. Tanto que para essa temporada existia mais uma vez aquela sensação de será que dessa forma a gente vai ter um novo Arsenal? Um Arsenal mais competitivo, mais consistente? Mas de novo não aconteceu, né? De novo teve um prazo de validade e não foi nem dos mais longos. Então eu realmente acho que a gente ultimamente tem tido espasmos aí, né? Sensações de pontos positivos. Mas acho que o ciclo realmente está se aproximando do fim. Posso fazer um contraponto ao que o Rafa falou? Vai lá, por favor. Pois não. Então, o 3-4-3, na realidade, Rafa, o que, assim, não posso falar abertamente, mas a gente tem contato com pessoas que trabalham no Arsenal, com jogadores, etc. O que eu sei é que o 3-4-3 não foi invenção do Wenger, né? Na realidade, as lideranças do elenco se fecharam no vestiário e falaram assim, ó, esse velho tá maluco aí, se a gente não pegar a rédea, a gente vai ficar fora. E que até onde eu sei, a ideia do 3-4-3 é do Arteta e do Koscielny. E esse foi um dos principais motivos pelo qual o Arteta não foi convidado para continuar no Arsenal. Virou a casaca. Não seria uma questão de virou a casaca, mas talvez o Wenger tenha se sentido intimidado com uma possível solicitação de uma sucessão natural do Arteta por ele, entendeu? Então isso de certa forma aconteceu. Agora, isso nem me surpreende tanto, assim, eu nem conhecia essa versão, mas isso não chega a me surpreender tanto, porque se a gente for olhar desde o início dele no clube, tem muito de jogadores ou de outras pessoas ali dentro do processo determinando decisões. No time 97-98, por exemplo,
o que é dito por ex-jogadores também é que o pontapé inicial para aquela arrancada do primeiro grande time do Wenger no Arsenal foi com os jogadores liderando um processo de, olha, a gente vai jogar dessa forma, o time vai ser desse jeito. Naquele período ali, com uma mudança de postura, de posicionamento, até a partir de Vieira e Petit, que teriam iniciado junto com referências como Tony Adams, por exemplo, a definição de uma maneira de jogar. Então nem chega a me surpreender tanto, porque eu acho que ele sempre foi um cara muito aberto a isso, assim. Jogadores têm liberdade, por isso eu até fiz questão de separar lado técnico e lado tático quando falei sobre a passagem dele, porque eu acho que esse lado tático nunca foi exatamente algo para ele definir tão especificamente como a gente está acostumado a falar de nível de detalhe de outros comandantes recentes. Quando a gente fala em Mourinho, Guardiola, a escola que seja, a gente fala de muitos aspectos específicos táticos. Acho que essa não é uma marca do Wenger. E talvez isso venha de encontro exatamente ao que você falou. Victor, uma Liga Europa seria uma deixa perfeita para uma saída de cena, né? Perfeita mesmo, mas aí o torcedor fica com aquela pulguinha na cabeça, porque se ganhar, vai ficar... Não tira mais. Ou não. Pois é, mas não, realmente seria bonito. Já eliminou uma camisa muito pesada, como a do Milan, tem o Atlético de Madrid ainda vivo no torneio, vai pegar agora o CSKA. Eu me apego muito a uma frase, concordo muito com vocês sobre o legado dele, mas é uma frase, olha o Batman aí nos ensinando. Morra herói ou viva suficientemente para se tornar vilão. Eu acho que o Wenger passou um pouquinho do ponto. Hoje ele tem ainda essa imagem de vilão atrelada a ele. Eu tenho certeza que daqui a 5 anos, quem sabe-se lá onde é que ele vai estar na seleção francesa. A gente pode até debater isso aqui, mas vão estar observando o legado dele, principalmente se o Arsenal vier a ter dificuldades em encontrar um sucessor que faça sucesso imediato. Falou-se no Tuchel, mas está sendo cobiçado por outros clubes, a gente realmente não sabe. Uma pena hoje realmente que o debate seja em torno do fracasso, mas eu gostei muito de relembrar grandes momentos e da aula que aprendi com vocês de história e, enfim, desse período de início do Wenger, de revolução mesmo no futebol inglês e no Arsenal em geral. Então deixa o teu nome para substituir Arsène Wenger. Não, sem especulação com o mercado, o que tu está falando, o teu nome, o teu técnico para substituir o Arsène Wenger. É difícil, eu gosto muito do nome do Tuchel, eu sei que o Jardim foi especulado também, não curto muito. Sei lá, o Nagelsmann do Hoffenheim, por que não? Quem sabe, seria uma grande diferença mesmo. Matheus, o teu nome para substituir Arsène Wenger? Pô, pergunta difícil, cara. Pode ser qualquer um que dali pra frente acho que melhora. Brincadeira. Mas assim, algumas coisas precisam ser colocadas nesse sentido. O que eu sei é que o Arsenal não tinha fechado com o Allegri ao final, no início dessa temporada, né? O Allegri deveria ter assumido essa temporada agora. Pô, Matheus, você tem que começar a passar essas informações aqui pra mim. Vou publicar lá no Globoesporte.com, por favor. Vai virar minha fonte. O canal tá aberto, não tem problema. Só que o que aconteceu, como eu falei pra vocês, assim, é muito difícil o Arsenal colocar o Wenger pra fora. O que aconteceu, o que tem acontecido na realidade, que eu posso adiantar pra vocês, é que ele tem sido isolado politicamente dentro do clube, né? Então o Arsenal trouxe o Mislintat, que era o olheiro, vamos dizer assim, o chefe de scout do Borussia Dortmund, trouxe acho que Raul Salimene, que foi inclusive um dos caras que negociou a vinda do Neymar na época para o Barcelona, né? Então o Arsenal está se mexendo politicamente, né, para de certa forma isolar o Wenger. Então particularmente eu acredito que essa seja a última temporada dele, né? Mas eu posso obviamente errar. Meu nome seria o Jardim. Rafa, a gente não tem nenhuma pretensão de especulação de mercado aqui. A nossa pretensão é de conceito e análise mesmo. O que tu acha que seria coerente para substituir? Quem tu acha que seria coerente para substituir o Arsène Wenger no Arsenal? Acho difícil mesmo, né? Porque é tão complicado quando a gente fala em transição. O United mostrou isso também, né? Sair de um clube que é tão identificado com o técnico há tanto tempo. O sucessor começaria do zero, Rafa? Seria um novo conceito? Tudo teria que começar do zero? Acho que depende da escolha, mas acho que o ideal seria não começar do zero. Eu acho que o ideal seria tentar resgatar essa nova história, o capítulo que o Wenger conseguiu implementar, que é de um time que deu gosto de ver, que teve momentos muito bons. Começar do zero acho que seria só se fosse uma ruptura tão grande quanto foi a da chegada dele, de tentar um outro modelo de jogo,
de tentar voltar a ser um time mais pragmático, mais resultadista no sentido de mais defensivo. Eu acho que isso iria contra o que é hoje o DNA do clube. Mas é aquela coisa, o DNA do clube muda, né? O Wenger mostrou isso. Há 20 anos era outro e ele transformou no que é hoje. Então eu acho que teria que ser alguém nessa linha de uma tentativa de um jogo agradável. E eu acho que o Tuchel é um nome interessante nesse aspecto, seria uma aposta em termos de modelo de jogo legal. Se a gente for trazer para um mercado mais fechado de treinadores com experiência de Premier League, um nome que conseguiu de certa forma mostrar sinais positivos na curta passagem que teve pela Elite, foi o do Brendan Rodgers, que eu não acho que vai voltar nesse momento, tá bem no Celtic e tudo mais, acho que nem sei se teria grande aceitação pro Arsenal não, mas acho que teria que ser alguém com esse perfil, a ideia de praticar um jogo de se impor com posse de bola, com um jogo bem trabalhado, coisas que a gente viu nos melhores momentos desse Arsenal da década passada. Vini, tens um nome para conceitualmente ser o herdeiro de Arsène Wenger? Então, eu acho que o Arsenal não pode perder, até para não reiniciar do zero, como o Rafa falou, acho que ele não pode perder esse DNA ofensivo que ele consolidou, né, que o Wenger consolidou desde a sua chegada no Arsenal. E só que eu daria uma roupagem mais contemporânea para isso. Eu gosto muito do trabalho do Tuchel. Acho que ele é um treinador muito inteligente, um cara muito inventivo, um cara que não arrisca muito. Eu acho legal, acho que o Arsenal precisa voltar a ser um time protagonista no cenário nacional. O Tuchel é um cara que tem métodos muito modernos, assim, tudo que a gente lê sobre ele, é um cara que tem muitas ideias, é um cara jovem também, e me parece que o Arsenal de repente é um time legal para ele iniciar uma carreira, quem sabe fazer um trabalho longo. Ele que, na minha opinião, fez um trabalho bem legal no Borussia, assim, e acho que assim, o desempenho dos caras que sucederam ele deixou isso bem claro. A gente precisava falar desse legado de Arsène Wenger, da importância dele para o Arsenal, da importância dele para a Premier League, e claro que não tinha como falar do momento atual também, e quem sabe fazer um exercício aqui de reflexão sobre o futuro do Arsenal e o herdeiro do legado. Mas a gente jamais tem a pretensão de encerrar o assunto, muito pelo contrário. A gente está aqui para acender o fogo, para fazer o assunto pegar fogo, e a gente encerra por aqui, neste tema, o podcast, porque agora a gente vai para as nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras. Bom, minhas dicas futeboleiras são de 2 textos atuais, mas um olha para o passado e o outro olha para o futuro. Minha primeira dica futeboleira é o 2º capítulo da saga A Gênese do 4-2-4 e a Moldura de Nossa Escola, de 1930 até a Copa de 50. O 2-3-5 danubiano, o nascimento do WM, o WW italiano e a chegada dos treinadores húngaros ao Brasil, que o Vitor Oliveira está fazendo na série, é digna de um prêmio, uma aula sobre futebol. Passe no www.futre.com.br, deem uma olhada nesse texto, leiam esse texto, conheçam o passado, para a gente ficar sabendo também sobre o futuro. E sobre o futuro, o outro texto é uma matéria do Jamil Chad para o Estadão. A Alemanha avança no plano de se tornar a maior potência mundial no futebol. Conheça o futurístico projeto de 450 milhões da Confederação Alemã de Futebol, o Vale do Silício do Futebol. Eu fiquei louco com essa matéria. É impressionante os dados, as ideias, o que eles pretendem fazer com o futebol na Alemanha. Vini, qual a tua dica futeboleira? Minha dica futeboleira é um documentário Zidane, a 21 First Century Portrait, que é Zidane, um retrato do século XXI, um documentário francês, que é muito legal porque é o Zidane comentando o seu próprio jogo e as suas ações em campo. Isso é uma série documental, tem, por exemplo, uma do Kobe Bryant, pessoal que se amarra em basquete, eu, por exemplo, que adoro NBA, e é muito bacana que são jogadores assistindo seus lances e vendo o que eles poderiam ter feito, o que eles fizeram de melhor, e é muito legal como esses caras têm uma perspectiva bastante coletiva, principalmente esses caras gênios, né, como citei agora, grandes esportistas como Kobe Bryant e o nosso glorioso Zinedine Zidane, que é o cara que me deu mais prazer de ver jogar. Graças, Vini. Obrigado, Eduardo, a toda essa legião de comentaristas e 2 futuros do Arsenal, né, no caso do Vitor e do Matheus. Aprendi muito,
pouco em território inimigo, né? Eu como torcedor do Liverpool, mas muito feliz. Porque, principalmente o Matheus aí contou histórias, bem que tu falou ali, né? Nos colocou na realidade política do Arsenal. Muita coisa inédita pra mim. Obrigado. Rafa, tua dica futebolera? Bom, a dica vai ser exatamente dentro do tema do podcast de hoje, da conversa de hoje. Um livro do jornalista John Cross, né, que é um jornalista que cobre o Arsenal há muitos anos, e ele escreveu um livro sobre o Wenger exatamente há 2 anos, 3 anos, livro de 2015, chama Arsene Wenger, The Inside Story of Arsenal Under Wenger. Ou seja, a história por trás do Arsenal nesse período do Arsene Wenger no comando. Então tem bastante coisa interessante ali sobre todo esse processo, o que ele encontrou quando chegou, a resistência, as mudanças, a maneira de lidar com tudo aquilo e muitas impressões de todo mundo que esteve envolvido no processo. Então tem muitos trechos de ex-jogadores, de ex-dirigentes, de jogadores mais atuais, etc. Tem bastante coisa que dá para tentar puxar, para tentar formar essa ideia do que foi a importância do Wenger para a história do clube. Rafa, obrigado por estar aqui de novo com a gente. Obrigado por estar na luta pelo conhecimento no futebol. Se num país que tem tanto preconceito contra o estudo, contra a ciência, imagina dentro do futebol, que é super conservador. Obrigado por estar junto com a gente nessa luta. A gente se sente mais forte contigo nessa trincheira. Obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer, dou a maior força, sou um fanzaço do projeto, então estamos juntos. É um prazer fazer parte da equipe. Vitor, tua dica futebolera? Vamos lá, talvez um pessoal já tenha lido, mas separei aqui com carinho, é o Papo de Copa, é uma sessão agora do Globoesporte.com também, vou puxar a sardinha pra gente. Entrevista do Martim Fernandes com o Boban, o Zvonimir Boban, famoso da Copa de 98 com a Croácia, uma entrevista muito legal que ele deu, tem vídeo, tem um texto bastante legal, falou também sobre o episódio que ele defendeu um torcedor que estava sendo agredido por um policial, no clássico lá, o Dinamo de Zagreb, a Estrela Vermelha. Muito legal mesmo a entrevista, vale dar uma conferida. É uma das figuras aí, época de Copa do Mundo, rola sempre aquele sentimento, álbum de figurinha e, enfim, saudosismo. Esse a gente pode liberar, esse saudosismo. Vitor, demais contar contigo no The Pitch Invaders. Bom, se faltava isso para tu ser um invader, de fato, agora não falta mais. A gente sabe que tu está com a gente nessa luta. Muitíssimo obrigado. Volte sempre aqui, portas abertas para ti, Vitor. Eu que agradeço também, sou muito fã do projeto, estou sabendo que vem novidade por aí, então contem comigo aí, pelo menos na divulgação, na corrente forte ali nas redes sociais. Sou fã de vocês. Demais. Matheus, tua dica futebolera? A minha dica não pode ser diferente, né? Quem quiser um conteúdo diferenciado do Arsenal, principalmente no que tange a parte política, a parte de finanças do Arsenal, pode entrar no próprio site da Arsenal Brasil. Nesse caso você vai ter que precisar dar uma garimpadinha lá. Mas a gente, desde 2009, a gente vem escrevendo sobre as finanças do Arsenal, né? Todas essas histórias que eu acabei de contar para vocês, de como surgiu a criação de estádio, de valores, etc. A gente sempre costuma escrever sobre isso. E o site do Swiss Rumble, que é o mago das finanças do futebol. Então, se entrar no site do Swiss Rumble, vocês vão encontrar essa parte mais político-financeira de basicamente todos os clubes da Europa. Então ele descreve muito bem essa parte financeira de contratos, de valores, etc. E aí vocês vão encontrar acho que ele escreve um por semestre de cada clube. Vocês podem encontrar lá e verificar exatamente como anda a situação do Arsenal. Demais, Matheus. Muitíssimo obrigado a ti, a todos os Gunners que nos ouvem, grandes invaders também. Valeu, amigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando do podcast de vocês. Sempre que necessário, podem contar com a torcida Arsenal Brasil. A gente está à disposição para falar sobre o que a gente entende que é sobre o Arsenal. E nunca esqueçam, os podcasts futeboleiros do Futuro, The Pitch Invaders e Entre Linhas, estão no iTunes, na SoundCloud e no YouTube. Assine nosso canal, nosso feed, receba o nosso conteúdo futeboleiro on demand. Aos invaders que nos ouvem pelo iTunes, deixe algumas estrelas no review. Isso é importante para nos posicionarmos melhor nas buscas e aumentarmos o alcance da invasão futeboleira. Sigam também a nossa playlist futeboleira, #WeLoveFootball, do Futuro FC no Spotify. Invadam também o nosso site futeboleiro, www.futuro.com.br. Certamente o site com conteúdo mais profundo sobre futebol, sobre campo e bola no Brasil. Vamos invadir o YouTube, invaders. Acesse agora o Futuro FC, inscreva-se no canal, curta nossos vídeos. Ative o alarme para notificações sobre novidades. Nos encontramos por lá toda segunda à noite, 21h30, para trocarmos uma ideia na nossa live, canal do Futuro no YouTube.
Novidades em breve, não importa o horário que vocês estão ouvindo isso, mas certamente o Vini está trabalhando nessa novidade que a gente já tem lá, vai ter em breve pelo YouTube, né, Vini? Não tem hora, não tem dia. O Vini está pensando nisso neste momento. Futeboleiras e futeboleiros, nós somos o Projeto Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders. Projeto Futuri apresentou The Pitch Invaders. Acesse www.futuri.com.br. Pense o jogo.